aí galera, aqui Dark na área para dar um recado que dessa vez não é um vídeo, uma gameplay, alguma coisa focada nisso. Vamos estar aí com um bate-papo entre eu e o meu amigo Seu Bitola, do blog do Bitola, praticamente numa mesa de bar, e aí uma brincadeira que a gente resolveu gravar e por aí. Então espero que vocês gostem, valeu! E aí galera, mais uma vez aqui com o Dart e hoje com um convidado especial, o senhor Bitola aí, que fala até seu blog aí sobre comentários de cinema, né? O cara que sempre escreve alguma coisa ali no ponto certo, ali na crítica, e hoje aqui para falar com a gente. Fala aí, seu Bitola. E aí pessoal, beleza? Não tenho muita experiência na fala, mas na escrita, né? Mas vamos ver o que sai aí hoje. Aí tomando uma cervejinha e conversando aí sobre o Batman Dark Knight Rises. Vamos lá. O seu Bitola faz o mais difícil e diz que vai fazer o mais fácil. Tá enrolando a gente aqui. Mas vamos lá. Já estamos um pouco meio que passado já, né? O Batman saiu há pouco, já um certo tempo, não tá mais em cartaz. É que eu demorei pra assistir, né? Fiquei aqui segurando aí essa gravação aí pra causa do seu Bitola, mas finalmente ele assistiu, pegando aquela última sessão no fim de mundo de São Paulo, onde só tinha mendigo e bêbado, né? Não, bêbado não, o único bêbado que tinha lá era eu só. Então vamos lá, vamos começar por qual parte? Bom, falando do personagem a gente não precisa falar muito, né? Bom, acho que todo mundo conhece, assim, né? Eu dividi aqui mais ou menos, né, como sempre aí na escrita, dividi meio nos pontos negativos e positivos, né? E já meio avisando aí o pessoal que meus comentários, eles sempre, geralmente, costumam ter bastante spoiler, né? Então quem aí já não assistiu, né? Se mata. Ou enrolou que nem eu aí pra assistir. Então se você não quiser saber aí o que vai acontecer no final, o que vai ter aí no filme, então você nem escute até o final, tá? Porque a gente vai falar aqui bem do começo ao fim aí do Batman, tá? E eu vou começar já chutando o pau da barraca já, né? Como eu disse, indo pros pontos negativos, tá? Já vai começar de cara ponto negativo? Vamos lá. Pode começar? Vamos começar, vai começar exatamente pelo começo da história, seguindo ponto a ponto? Então, eu vou começar meio que por personagem, tá? Falando de personagem. Então vamos aí nas introduções novas que tiveram de personagem, como por exemplo Mulher Gato, tá? Assim, a Anne Hathaway, né, como Mulher Gato, assim, eu achei ela bacana, assim, bonita, ficou uma Mulher Gato legal. Porém, achei que as motivações dela como Mulher Gato, para tudo que ela fez no filme, foram um tanto quanto forçadas e um pouco fracas. Forçado e fraco? Um pouco raso, né? Primeiro que aquela história do ficha limpa, eu achei que não foi bem falado do que se tratava. Pô, até política aqui que é ficha limpa? Por que ela não vai querer? Você acha que aqui funciona isso? Mas lá funciona, né? É porque assim, não deu muito passado dela. Achei um pouco raso assim, né? E uma coisa que me incomodou um pouco também foi a reviravolta que ela teve depois de trair o Batman, tá? Como quem já assistiu já viu, infelizmente aí um dos pontos assim principais, que é onde o Bane derrota o Batman, quem entregou o Batman pro Bane foi a própria Mulher Gato. Mas foi uma cena meio na inocência, aquela que na verdade assim, até mesmo pelo personagem não ter trabalhado ele muito do passado dele, mas já deu aquele subentender que era uma ladra, né, já conhecida, vamos dizer assim, no crime, tinha uma ficha bem suja, e por motivos que não deixaram explícitos, ela queria direitar a vida, esquecer que ninguém ficasse correlacionando com o passado dela. É que assim, eu tô querendo dizer assim que a forma como foi, simplesmente o Batman queria saber onde o Bane estava, a polícia inteira de Gotham City já estava atrás do Bane para descobrir onde estava o esconderijo dele dentro dos esgotos de Gotham, e ninguém sabia. E aí do nada ela fala: olha, eu sei onde está o Bane, vou levar você lá, Batman, beleza? Nós vamos enfrentar os capangas dele lá e vou te entregar o Bane na sua mão. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, aí só para terminar o raciocínio, aí chega lá, ela entrega o Batman pro Bane, o Bane parece que já tá meio esperando o Batman, os dois começam a briga. Vamos chegar nesse ponto, que eu ainda achei que a briga dos dois foi um ponto positivo, mas nós vamos chegar lá ainda.
E aí simplesmente o Bane, né, derrota o Batman. E aí depois lá, mais pra frente, a gente tem uma reviravolta onde ela se torna amiga dele, ajuda ele a retomar o controle de Gotham City. Então achei que foi meio assim, não que não poderia haver essa reviravolta, mas eu achei que foi um pouco fraco a forma como foi conduzida. Entendeu? A conduzida se diz o que? A luta... Não, a conduzida a forma como simplesmente o Batman retorna depois do exílio dele, sim. onde ele se recupera, aí ele chega e fala, ó, não, vamos segurar esse pedaço aí, né? Senão a gente vai adiantar demais aí e nem terminou com a Mulher Gato. Bom, no caso da Mulher Gato, se for observar assim, o personagem não foi aprofundado, simplesmente lançou ela, jogou a ideia de que era uma ladra, já era conhecida mais ou menos assim no mundo do crime, e por alguma motivação assim não muito clara, ela queria limpar a ficha dela e tomar um novo rumo da vida. Não teve muito aprofundamento nessa motivação, mas acho que o personagem deu pra quebrar um galho. A parte que ela fala, eu sei onde o Bane tá, apesar de não mostrar como que ela sabe disso, né? Apesar de ela ser no mundo do crime e ter informantes, eu acredito, por exemplo, que foi uma manipulação do próprio grupo do Bane, de chegar nela porque ele tem a força bruta e ela não é uma pessoa que vai pode ser, a força. essa apenas não foi bem explicado. Não foi bem explicado. É uma opção. É uma opção. Pode ser que já foi algo manipulado e já pronto, até porque quando o Batman chega lá, que fecha lá, abaixa o portãozinho e ela fica só assistindo lá, a treta acontecendo. E vê que fez merda. E fala, porra, o que eu fiz? Entreguei o Batman lá, agora fodeu tudo. Então assim, a impressão que dá é que já estava uma coisa meio pré-programada, mas como a gente sabe, assim, como a gente ainda vai se aprofundar mais, acho que tem muitos furos no roteiro que você acaba tendo só que pensar, será que isso aconteceu por conta disso? E não é bem explicado. Não que a gente quer tudo mastigado, mas... Mas vamos dizer, mas pelo menos assim, o principal ponto é que ela veio para compensar as barangas do filme anterior, né? Olha, isso eu tenho que confessar. Apesar que, no primeiro filme a Rachel Dawes, né, era a mulher do Tom Cruise, né? Eu esqueci o nome da atriz agora. E agora vai fugir. Também não vou lembrar o nome da atriz agora, eu achei ela muito bonita, gostei da participação dela no filme. No segundo a gente teve a irmã lá do John Cusack, né? Que puta que pariu, ela é feia demais, né? Ela morreu, na hora que ela morreu, nem sentiu falta, né? Fizeram um favor, né? Mas se for em matéria de beleza, das três aí a Mulher Gato ainda ganhou nesse quesito. Então, aí entrou pra fazer esse equilíbrio aí, pra fechar o último com chave aí. Mas enfim, assim, o personagem agora não teve muito foco. Vamos falar do Bane, o que você acha do Bane? Olha, do Bane... porque assim, eu tenho uma visão muito do personagem das HQs que a gente sabe que não vai ser migrado da mesma forma pro... que nas HQs você sabe que o Bane, ele é como se fosse o Apocalipse pro Superman, né? Foi criado apenas com uma jogada de marketing para chegar lá e vamos matar o Superman. Para renovar, para fazer venda. Não tem ninguém que pare pro Superman, então vamos criar o Bane, o Apocalipse, tá? Porque ele vai acabar com o Superman e vai ser páreo pra ele. Acho que o Bane foi a mesma coisa, foi uma jogada de marketing. Trabalharam ele ali no quadrinhos, um cara fodão que vai acabar com o Batman e tudo mais. Até gosto da história, mas mais num ponto assim, talvez você vai concordar comigo, que tem uma degeneração ali psicológica e física do Batman muito maior até do que é mostrado no filme. Não dá pra comparar porque ele não foi exatamente uma adaptação, né? Foi uma interpretação do conceito, né, que ele fez ali no terceiro filme, porque se for acompanhar nas HQs, a própria motivação do personagem é totalmente diferente, né? O personagem da HQ ele quer provar ser o mais fodão, né? Então ele usa toda de uma estratégia para desgaste, para conhecer o seu adversário. Se eu me lembro bem agora, eu tenho a coleção, acho que são umas 24, 25 gibis que são... durou uns 2 anos. A queda do morcego, né? A saga Queda do Morcego durou uns 2 anos. Que aí o Bane solta todos os criminosos do Asilo Arkham, o Batman tem que enfrentar todos eles e aí é onde acontece o desgaste dele, tanto psicológico como físico. Ele não dorme mais, ele não come, ele não tem tempo mais pra nada, ele tem que limpar as ruas de Gotham City. E aí tem até um desfecho bem legal, que é onde ele enfrenta o Coringa, o vilão clássico aí por último. E enfim, o Bane aproveita justamente pega justamente ele quando ele já tá só o pau da rabiola e
derrota ele, né? Tem uma ligação, se você for ver, tem um sentido aí no que o Christopher Nolan fez no filme, porém é como você disse, ele só usou mais ou menos ali o conceito, né? Ele não usou toda a história, não adaptou a história daquela do morcego. Ele criou um novo conceito em cima do que era conhecido. Mas bom, o Bane, assim, alguns pontos, que eu até já outra opinião de outras pessoas, que meio que matou um pouco o personagem, né? No seguinte sentido, porque o Bane ele tinha uma autonomia mais forte nas HQs, é um personagem assim, mais bruto, e no filme ele ficou sendo, entre aspas, como se fosse o capacho, né? Concordo. O capacho vou falar isso também. Era o capacho da Talia al Ghul. Que quem já conhecia a HQ já sabia que tudo o filme ali deu pra querer te prender, te enganar, que ele era o filho, né, do Ra's al Ghul, mas quem já conhecia sabia que com certeza não era ele, que havia um outro personagem que até, se você prestasse atenção no filme, toda vez que a Talia al Ghul tava... Qual que era o nome do personagem dela na história? Que ela era uma empresária, né? Que ela como empresária, onde ela aparecia, depois dava merda. Então já dava pra saber que alguém era o dedo duro e o dedo duro tudo apontava pra ela. Porque assim, o que você tem no começo aí é uma impressão desde o começo que ele era o arquiteto de todo o plano, né, que iria levar Gotham à ruína, né? E meio que você fica naquela expectativa, pô, o cara é foda, ele arquitetou tudo. E de repente você vê que não é ele, não era da autoria dele, ele é um capacho. Isso, não sei você, mas pra mim decepcionou um pouco. Eu esperava que ele fosse o arquiteto de todo o plano. E agora uma coisa que talvez você, não sei se você vai concordar comigo ou não. Puta morte sem vergonha que ele do Bane. Rapaz, fala aí o que você achou daquela morte. Não, assim, tipo, o personagem, durante todo o filme ele mostrou como se estivesse, né, na rédea 100%. Que depois no final ficou aquela dúvida, porque quando a Talia al Ghul apareceu como sendo a mentora, né? Ficou aquele negócio assim, mas até onde que ela foi a mentora, até onde foi parte dele, assim, ficou meio subjetivo, né? Não dá pra você definir claramente se o cara, né, era um cara fodão, mas ele tinha um respeito por ela e obedecia, ou se tudo foi da cabeça dela. Eu acho que não dá pra definir claramente isso. Tanto que o cara, ele tinha o seu orgulho, que chega nesse momento da cena final, antes de ele morrer, ela fala que não é pra matar, né, o Batman, que é pra ele ver, né, a cidade se ferrar aí pelos ares, né. Aí ele fala, não, beleza, quando ela vira as costas, agora você tá fudido, meu irmão. Ele ia acabar com o cara ali mesmo, né, então, por causa do orgulho, né. Porra, cara, eu não sei, mas depois de ver o Batman apanhar daquele jeito, eu esperava que o Batman desse um couro nele e acabasse com ele mesmo. Então, mas... morrer daquele jeito, sem contar aquela lágrima dele lá, ele dá até uma choradinha no primeiro, antes de morrer, né? Isso aí ficou um negócio meio novela. Tipo, os caras quiseram encurtar a história. Falaram assim, o bicho tava pegando, não dava tempo pra batalhas épicas. Mas você não concorda que parece uma coisa meio relaxada? Não, meio que deu uma sensação, tipo assim, tô com pressa, vou correr. Uma sensação de relaxo, né? Tipo, vamos acabar logo com isso, com isso, né? mete o bício na novela das 8, cara. Você tem aquele personagem que você não quer mais, então joga ele num precipício de carro e morrer, acabou e... né? E assim, agora em relação a Talia al Ghul, né? Eu não sou totalmente especialista em Ra's al Ghul, nem na Liga das Sombras, mas até que gostei da personagem dela, porque ela faz uma conexão bacana entre o primeiro filme do Batman e esse último, né? Que você tem bem claro lá no primeiro filme, em volta, Batman né? Begins, que o Batman, no caso Bruce Wayne, né? Quando ele nem era o Batman, ele está sendo treinado para a Liga das Sombras no intuito de um algo maior que depois é revelado para ele, onde ele não aceita, né? Que seria destruir Gotham City. Até Ra's al Ghul faz uma menção Sodoma e Gomorra, né? Tipo, vamos acabar com aquela cidade lá, porque meio que a Liga das Sombras tem aquele negócio, vamos limpar, né? Vamos acabar com o mal da Terra, né? Só que de uma forma, como a gente sabe, violenta, uma forma fora de ética, né? Fora dos padrões de ética. Então assim, eu gostei da personagem dela e gostei desse link, dessa relação que faz com o primeiro. A única coisa que eu volto a falar, até usando referência de novela das 8, que eu também não gostei, foi a morte dela. É aquele negócio, não, a interpretação da morte dela... Vamos ser sinceros, eu vou falar um negócio aqui que eu sempre comento. Talvez você vai concordar comigo, quem estiver ouvindo também vai concordar.
porra, como é que as pessoas conseguem antes de morrer nos filmes ou em alguma novela sempre falar o que precisa antes de morrer? Puta merda, meu. Será que todo mundo antes de morrer vai conseguir falar, olha, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, você não é meu filho? Porra, não dá, bicho, a pessoa tá morrendo, aí a pessoa fala o que tem que falar, aí de repente vira pro lado, abaixa a cabeça e morri. Tá não, realmente a interpretação você dela não concorda morreu. aqui, né? Só faltou ela abrir o olho pra ver se você tava ali tipo, olhando. Você tá olhando pra mim ainda? Será que o público já cortou a cena, né? Então você entende, é uma coisa meio relaxada, interpretação. Mas a personagem em si até que eu gostei. A personagem assim, eu não vi muito destaque, pra falar a verdade nela assim, né? Não em destaque no sentido de, como eu posso dizer assim, de grande relevância, mas é o mote da história, que era fechar a trilogia e ligar uma coisa com a outra. Que eu ainda vou chegar nessa parte também da conexão dos 3 filmes. Eu achei que tem alguma coisa errada aí no meio. Tem uma coisa errada aí no meio? Não, mas o engraçado assim, voltando um pouco no caso do Ben, assim, o ator, né, lá, como que chama o rapaz lá? Tom Hardy. Não conhecia ele também, eu não lembro ele agora. de lugar de nenhum filme, mesmo que eu tenha assistido algum filme que ele já fez. Ele fez o Guerra é Guerra agora. Mas tipo, não sabe, não associa na mente, né, a pessoa. Mas, meu, pior foi o cara com aquela mãozinha, tipo, o Napoleão punha a mão dentro do casaco, ele segurava, né, tipo, como se fossem 2 suspensórios, assim, tipo, ele com aquela voz de velha, né, mas você sabe tipo, que é interessante que, até escutando aí os parceiros aí, não parceiros, né, melhor falando, algumas pessoas que a gente admira nesse meio de sites de entretenimento e tal, como por exemplo o Omelete, que eu gosto muito, você também acompanha. Eles falaram que a opinião deles em relação a tudo isso é que o Christopher Nolan, que é o cara que desenvolveu toda a trilogia do Batman, é como se no último desse a impressão que ele tá meio querendo se desprender de toda aquela seriedade que ele teve no primeiro e no segundo. Mas se você for ver, muitos pontos mesmo soam como uma coisa meio desleixada, mas aí a gente até pergunta assim, será que ele fez aquilo por um desleixo mesmo, ou será que ele resolveu se desprender um pouco daquela... Eu acho Aquela que situação acho que ele nem se atentou, séria, né? Pode ser também. Acho que ele nem se atentou igual o problema que deu com a voz dele. Lembra do primeiro trailer? Sim, que ninguém entendia porra nenhuma, os caras teve que editar a voz. E esse é outro ponto, meu. A voz do cara ficou muito fake, né? Ficou muito forte. Tipo, ele ficou acima, né? O áudio ficou muito acima de qualquer outro, a voz dos outros personagens. Eu tive que assistir dublado, né? Que quando eu fui pegar... Com o Guilherme Briggs lá fazendo a voz dele. Isso, Peguei dublado. Eu assisti legendado, e mesmo assim o som tava alto. Apesar do dublado deve ter ficado melhor. O equilíbrio da voz, né? Não, dublado deu pra entender bem o que ele falava. Não, mas não só entender, mas eu digo assim, o tom da voz, o dublado, todos devem ter ficado igual, né? Me parece que dos personagens. Porque no que legendado, como você não assistiu, pra você entender, o legendado era como se fosse assim. Todos os demais personagens do filme estavam com a voz, vai lá, tipo, no volume 20 e o cara era volume 50, sabe? Sim. Era desproporcional, assim, parecia que a máscara dele era um megafone. Por causa que eles fizeram o ajuste do som pra aumentar. Por falar em máscara, você entendeu o porquê daquela máscara? Aquela máscara tinha arregaçado a cara dele, sistema respiratório, nariz, tudo. Arregaçou a cara dele, mas porra, quer dizer que ele ficou todo esse tempo esperando ela voltar pra salvar ele lá e não conseguia respirar direito? Eu não entendi bem. Então, porque deu a entender assim, que como ele ajudou ela, os outros presos arregaçou ele. Aí ele ficou com tudo tampado, assim, porque aquele buraco lá de fim de mundo tinha uns médicos muito bons lá dentro, né? Igual que pôs a coluna do N de volta no lugar, né? Aí até me perguntaram assim, mas não deslocou tudo, não ficou meio paraplégico e tal? Que a minha explicação foi a vértebra saiu de lugar, só põe de volta. A vértebra saiu põe de volta, né? Não tem infecção, né? Um lugar limpo. Por quê? É uma cadeia, um presídio muito limpo. Você nunca viu que não mata, o que mata não engorda? É verdade. Então, não, o pior é que lá, assim, os caras tinham até TV a cabo. TV a cabo, cara. Depois ao vivo, direto de depois tem que explicar que o Bane era o dono da cadeia e que ele comandava e mandou o Batman ficar assistindo o jornal pra ver o que tava acontecendo. Olha, cara. Jornal Nacional ainda, lá o Batman tá ficando louco. Mas você entende onde eu quero chegar? Tem tanta coisa que parece amadora que às vezes dá a impressão que o Christopher Nolan foi amador porque ele quis. Porque se fosse... A gente não tem a impressão que é um filme ruim.
Não, o filme consegue te entreter, mesmo tendo esses pontos ele críticos. Tem pontos positivos, sim. Não é só os negativos, que a gente vai chegar lá. Mas é o que eu tô querendo dizer pra você. Ele não é ruim. A gente percebe quando um filme é ruim, e ele tá sendo ruim porque a pessoa que tá fazendo, ela não sabe o que tá fazendo merda. Mas não, o Christopher Nolan, a impressão que dá é que ele parece que tá meio que digamos assim, soltando um pouco o freio de mão, falando, vamos deixar a coisa rolar, vamos fazer aí, vamos ver o que dá, né? Tipo, o pessoal, às vezes tem muita gente que reclama, fala, pô, o Batman é muito sério, o Begins, o Dark Knight é muito sério, pá, não entendo direito, nem achei tão legal. Então talvez ele meio que deu uma... Ele falou assim, eu vou fechar a trilogia, eu vou fechar um pouco mais tranquilo, mais desprendido de certas coisas que eu fiz já anteriormente. Né? Ah, mas ele também, algumas coisas foi meio trapalhões, né? Tipo, a cena, né, Gotham City já toda sitiada, ninguém entra, ninguém sai. Aí os policiais saem depois de 5 meses do esgoto com a roupa lavada e passada e cabelo bonitinho. É verdade. Aí eles entram na rua, em fila, né? Tipo, um atrás do outro, tipo Guerra Civil Americana, né? Aquela... E eles com as arminhas de 38 na mão e os caras com tanque e HK, né? E eles vão em fila, eles nem vão pelos flancos, né? Eles vão reto em fila, tomando tiro de frente. E o Batman, a luz do dia com o uniforme, ficou triste, hein? Você tá me mostrando coisas aí que eu não tinha visto que tá fazendo eu ficar até mais desanimado. Porra, porque... Não é verdade? Talvez quem não viu ainda não vai querer nem ver mais. Agora, uma coisa que eu tinha comentado agora há pouco, que era a conexão dos 3 filmes, né? Porque se você tem uma trilogia, você tem que ter algo que vai ligar... o conjunto da obra... O conjunto da obra tem que estar ligado. Né? Você tem aí vários filmes aí, trilogias ou não, De Volta para o Futuro, Senhor dos Anéis e até alguns mais longos aí como Harry Potter, que tudo tem uma ligação, tem um desenvolvimento dos personagens do começo ao fim, que vai levar a um final onde tudo está ali, digamos, tem uma relação. Aproveitando esse negócio de trilogia, qual que é a melhor trilogia pra você? Olha, não tem como... É difícil falar a melhor trilogia. Eu quero que você voltar, eu escolho essa, né? Pra ser destaque pra você, então, pessoal. Como eu falei 3 agora aqui, citei algumas coisas, Harry Potter eu não gosto, tá? Eu citei porque, como uma obra no geral, vale a pena porque tá tudo ligado. Mas do que eu citei aqui, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Acho que tem tudo a ver, tá bem ligado aí. Eu não tive paciência de ler os livros, sinceramente, mas a trilogia do Senhor dos Anéis pra mim eu não escolho o Senhor dos Anéis, apesar de ter uma boa produção, porque assim, o primeiro filme é lento demais, pelo amor de Deus, cansa demais. Aí, mas assim, eu ficaria com a primeira trilogia do Star Wars, a antiga, aquela da década de... Não, aí sim, né? Aí você tá Star falando Wars. de coisa clássica, né? Eu fico com essa. Então tá, De Volta pro Futuro. De volta para o futuro, né? Então beleza, agora vamos voltar do mundo das nuvens. Eu achei que o segundo, que é o que tem o Heath Ledger como Coringa, pra mim ele ainda dos 3 ele consegue ser o melhor, na minha opinião. Mas assim, eu tive a impressão de que ele é como se o Christopher Nolan quisesse dar uma esquecida nele no final, né? Não sei se é por causa da morte do Heath Ledger. Você pode ver que o Coringa ele não é morto no segundo, ele é preso, né? Uhum. Eu acho que isso depois de ele falar aquela frase dele de que nós estamos destinados a nos gladiar eternamente, né? Exatamente. Que é muito legal, né, cara? O Coringa do Heath Ledger ele é legal só não pela interpretação, mas porque ele traz a essência do Coringa. Ele é um agente do caos, como ele mesmo fala. Então ele veio pra destruir, pra acabar com tudo. E ele no começo você fica naquela, fazendo análise já até do segundo aqui, do personagem, ele vem e você fala assim, ele tá com um objetivo. Ele quer dominar Gotham City, ele quer acabar, ele quer ganhar dinheiro, ele quer tudo, mas não é. Você vê que depois ele queima toda a grana lá, ele trai todos os criminosos. Então no final o que ele quer não é poder, ele não quer grana, ele quer ser o agente do caos. Ele quer destruir tudo, ele quer acabar com tudo. Isso que é o Coringa. Esse é o Coringa totalmente que a gente conhece, que a gente sabe que é o Coringa verdadeiro. Então concorda comigo? Concordo. Agora uma coisa que o pessoal fala por aí, que o Nolan já tinha os 3 filmes na cabeça. E que ele já tinha ideia e tal.
porque o pessoal, muita gente, assim, falando, pô, achei que tinha que ter uma menção ao Coringa, falar no terceiro filme, né, falar alguma coisa, sei lá, nem que for pra aparecer ele de costas, porque daí, assim, simplesmente ele é como se o Coringa não existisse. Não existisse. E a única coisa que liga um pouquinho é a questão da lei do Harvey Dent, que nem é muito bem citada, é a lei dele, que não associa diretamente ao Coringa, em nenhum momento. Não tem nada a ver, que explica mais ou menos assim por que tem tanto criminoso na cadeia. E o fato do Batman estar fugindo da polícia porque ele é acusado no final do segundo. Mas fora isso, se você pegar o primeiro e assistir, na minha opinião, e assistir o último, você consegue assistir os dois sem problema nenhum. Talvez só sem nem ter visto o segundo, talvez você consiga entender os dois. Não, consegue então, mas assim, eu duvido que o Nolan tinha pensado nisso. Eu tenho certeza que o último filme, ele pensava em utilizar o Coringa de alguma maneira, e depois que ele morreu, ele falou, a casa caiu. Ele teve que repensar. Se falar que ele já tinha essa ideia do jeito que é hoje, formatada, eu acho que tá viajando. Eu acho que o que ele preparou pro Coringa, do Heath Ledger no segundo, eu acho que não é só mérito do Heath Ledger, tá? Eu vi o Heath Ledger em outros filmes, gosto dele em outros filmes, até naquela comédia romântica lá das Coisas que Eu Odeio em Você. Até o da montanha, né? Gosto. Qual da montanha? Até nos Cowboy Viado. Eu tenho que confessar que ele fez uma cara de viado. Eu fiz um viado convincente. Ele fez um viado convincente. Fez um viado Fez um viado convincente, não que eu entenda muito de viadagem, tá? Talvez o nosso Dark Soul aqui entenda um pouco mais. Mas eu acho que não só por conta do ator, eu acho que o que o Nolan tinha programado pro Coringa nos filmes já era algo nesse sentido, com esse patamar. Eu acho que talvez, você comentou agora, achei interessante, que o terceiro filme ele visava talvez trazer um Coringa para fazer algo maior. O maior ou até estar interagindo até mesmo porque o Coringa, na verdade ele poderia ser o causador de mais confusão ainda, porque assim, ele não ia ficar do lado bem, porque ele não ia dar gostinho pro bem ser o cara Coringa, que ia foder o Batman. O Coringa não é do lado de ninguém. Ele ia jogar dos dois lados, ele ia fazer uma merda muito maior. Ele ia acabar com todo mundo, ele não é do lado de ninguém. Ele é um personagem assim, eu acho que, a minha opinião, até como um fã da DC, Coringa e Lex Luthor são os maiores vilões pra mim que existe na face da Terra, assim. Tá? A gente tem aí uns que eu gosto mais, também tem o Magneto, tem outros tantos aí, mas porra, acho que esses dois são dois antagonistas aí que são, mais do que vilões, eles são antagonistas, né? Eles estão ali andando ao contrário do que a gente quer dos heróis, né? Não sei se você me entende, né? Agora tem que ver, até fazendo um gancho aí, quando o filme do Super-Homem, né? Estão falando que vai começar uns ganchos, eu só acho que o Superman, abrindo um parênteses aqui, chega de Lex Luthor, né? Eu acho que ninguém quer ver Lex Luthor mais, apesar de eu gostar muito dele, mas acho que chega, né? E no primeiro filme eu acho que é muito cedo. O Lex Luthor tinha que dar, acho que já deu o primeiro filme lá, o segundo do Superman clássico lá que a gente conhece. Já deu o que tinha que dar, chega e vamos mudar, né? Ainda mais porque menos os clássicos, Apocalipse. Ainda mais porque os clássicos, o Lex Luthor é uma figura meio comédia, né? Não era o sério que a gente conhece. Mas você sabe que nas linhas de algumas revistas lançadas anteriormente a ele mais sério, é muito interessante também, né? Muito bacana. Então vamos lá, eu gostaria de falar um pouquinho aqui de uma parte meio técnica, né? Meio técnica? Você vai falar que a iluminação estava do lado errado, não, né? Hã? Você vai falar que a iluminação da cena estava do lado errado, até né? porque eu não sou tão técnico assim, mas trilha sonora. Trilha sonora. Trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora dentro do filme é uma coisa muito importante. E se você for reparar, eu vou dizer um ponto positivo agora na trilogia do Nolan. Você reparou como a trilha sonora não toca em boa parte dos filmes dele? Do primeiro e do segundo? Tem uns momentos que ele cai do som, ele deixa mais o ambiente. Ele gosta muitas vezes, principalmente na parte de diálogos, ele deixa a coisa meio seca, né? Sem trilha sonora, sem nada, meio que parece até numa forma de tentar deixar a coisa mais real, né? E aí você tem na perseguição, por exemplo, do primeiro filme, onde o Batman está fugindo com a Rachel Dawes, envenenada
pelo espantalho, né? Do Asilo Arkham. Então aí no meio daquela correria, o Batman fugindo com o Tumblr, né? Tumblr, não sei falar direito. O que é o nome do carro lá? Do carro, Tumblr. Tumblr, né? Nem então chega, aí ele tá fugindo lá e aí no meio da parada que toca a trilha sonora e você sente meio que chegou no momento certo a trilha sonora. A mesma coisa no segundo, ele deixa também pra hora da perseguição, que é quando o Coringa pega lá e tenta matar o Harvey Dent na hora que ele está sendo levado, acusado de ser o Batman e tudo mais. Eu acho interessante. E agora no terceiro filme eu percebi que ele usou um pouco mais a trilha sonora. Não sei se meio que no sentido de trazer mais um pouco de emoção pro filme, né? Mas tem uma cena em específico que é a luta do Batman com o Bane, que ele tirou totalmente a trilha sonora naquele momento. Tem um somzinho de leve. Na verdade eu achei que a cena foi até rápida, a cena da luta. Eu acho que podia ter dado câmera lenta, sei lá, na hora de quebrar a coluna. Mas câmera lenta, Luiz. Tipo, sabe, mas assim, não deixar a velocidade natural, né? Não, tipo, baixar um quadro pelo menos, assim, sabe, pra aquele silêncio mudo mesmo, assim, mostrando, caindo até dar a porrada. É meio mudo, se você for perceber. Você escuta o som dos ossos quebrando, né? Das pancadas, né? Mas achei que foi rápido. Podia deixar só um pouquinho mais lento, só pra fazer um draminha. Não foi nem tanto drama, assim, pela verdade. Mas assim, a trilha sonora, eu só queria fazer esse breve comentário aí, porque eu gosto. Inclusive, abrindo um adendo aqui, o cara que faz a trilha sonora é o Hans Zimmer, que eu até dei uma pesquisada, ele ganhou um Oscar aí com o Rei Leão em 95, a trilha sonora bem conhecida. Tem indicações da Globo de Ouro aí com Gladiador, Rayman, né, aquele filme lá do Tom Cruise. E assim, eu gosto do trabalho dele na trilha sonora. Não é uma trilha sonora que pra mim, pelo menos, ela funciona só ali. Eu cheguei a ir embora do cinema com a trilha sonora na cabeça. Tá? Tipo que nem Superman. Superman eu acho que não seria o mesmo Superman clássico sem a trilha sonora. Mas você sabe que o Superman novo não vai ter a clássica música, né? Vamos ver, né, o que vai sair. Você sabe que como que chama? John Williams, né? John Williams não entra nessa, né? Mas o John Williams também não fez a do Superman Retorno, né? Não, mas o tema Superman é dele, né? O que marca o personagem. O lá que fez a trilha sonora, que eu não lembro agora o nome, ele usou a trilha sonora já do John Williams pra fazer a trilha sonora desse novo, né? Você gosta do Robin? Olha, eu vou dizer assim, no âmbito de quadrinhos. De quadrinhos, do papel do Asa Noturna. Como Robin moleque, eu acho que hoje em dia é desnecessário. Eu vou concordar com você. Sou uma pessoa que vou até ser bem radical. Nunca gostei do Robin. Eu acho que a história que eu mais gostei do Robin com o Batman, deixar bem claro, com o Batman, é quando ele morre, tornando do Coringa, né? Porque eu gosto do Robin, justamente como você falou, dos Novos Titãs. Ele como líder dos Novos Titãs eu acho legal, e quando ele se torna o Asa Noturna eu acho bacana, mas o Robin em si eu não acho ele tão relevante que o personagem do Batman. Eu acho que até em algumas histórias ele atrapalha um pouco. Mas também foi aquela, né? O Robin é uma coisa do passado, né? Numa época onde todos os personagens ganhavam um sidekick, né? Um membro a mais, de uma época antiga. Todo mundo tinha, era moda. Superboy, né? Foi a época que virou lambança, virou Turma da Mônica. Todo mundo tinha era um mundo muito colorido. Aí depois que a gente cresce, Frank Miller que ainda conseguiu ressuscitar a coisa. E pelo menos o Robin era uma mulher, né? Frank Miller. Uma mulher, uma menina, né? Assim, eu achei ele meio inútil. Aquela história do menino lá, do policial, se chama Robin, que é o sobrenome dele verdadeiro como Robin. Eu achei tudo muito sem nexo, assim. Não, mas assim, né? Eu acho que a parte desse personagem foi uma homenagem, assim, pra galera, assim, não foi necessidade, foi uma homenagem. Até mesmo mas porque... será que precisa de uma homenagem do Robin? Assim, não, assim, uma homenagem assim, pros fãs das histórias, não do personagem. Vamos falar nós, assim, que acompanhamos há muito tempo e conhecemos o personagem. Nós mesmos já chegamos à conclusão que a gente não curte muito ele.
Então eu não sei se precisava de uma homenagem. Só se o Nolan ainda é fissurado no Robin, né? Gosta muito dele, não sei, mas... Eu acho que foi mais pra, assim, pra fazer uma ligação com as HQs, assim, porque você pode ver. Aquele Robin é praticamente a junção dos três, né? Sim. Porque Eu gosto do Robin, não do Robin, mas uma coisa que até citaram que talvez pode vir a acontecer, se alguém pegar essa história do Nolan e der continuidade, seria a questão do Batman do Futuro, né? Aquele desenho que tinha, já assistiu o Batman do Futuro? Assisti sim. Porra, eu achava legal aquele fato do Batman já estar aposentado, velho, não tá atuando mais, e ter uma pessoa que assumiu o manto dele e dá continuidade ao legado do Batman. Isso eu acho interessante, mas não como Robin. Mas você acompanhou o Batman do Futuro? Toda a saga? Acompanhei alguns episódios. Você sabe que o personagem lá, o moleque que vira vamos dizer, o aprendiz do Batman antigo, ele... Porque assim, o que os caras fizeram? Eu achei isso muito legal. Porque eles juntaram as histórias do Batman no Futuro com a Liga da Justiça Ilimitada. Teve um link. E na Liga da Justiça Ilimitada, onde eles fazem aquela grande saga, onde vem assim, tem uma saga onde eles descobrem um mundo paralelo, onde tem a Liga da Justiça, que ela domina o planeta. Ah, você fala daquela Liga da Justiça que é do mal? Então tipo, tem um desenho esses tempos atrás? Não, teve a Liga da Justiça e dentro dessa história dos capítulos da Liga da Justiça, teve uma saga onde descobriram, tinha um mundo paralelo e tinha o equivalente a todos eles, só que eles dominavam o planeta. Eles eram os donos do poder. É bacana essa história. Aí eles vêm pro nosso e tentam mudar a história. Aí, decorrente dessa situação, que eles tentam fazer o mesmo no nosso mundo, isso gera um alerta nos governos, principalmente o americano, onde eles desenvolvem um projeto secreto para assim, e se esses caras da nossa realidade resolver fazer isso? O que a gente faz? Estamos fodidos. Aí eles começaram, que eles colocam aquele Cadmus lá, das histórias do Superman, e colocam eles para fazer... Projeto Cadmus. Para fazer... desenvolver pessoas com superpoderes para ir contra a Liga da Justiça em caso de uma situação dessa. E decorrente dessa história, que depois dá muito rolo e tudo mais, tem um capítulo onde a pessoa que era o chefe, que era uma mulher, né, que era uma tiazona, chefe do Cadmus, tem uma história onde ela conta pro Batman, dizendo assim, pro Batman já no futuro, e com esse moleque, dizendo assim, um dia você ia morrer e o mundo não podia ficar com alguém sem o seu papel. Então, o que nós resolvemos fazer? Eles pegaram a construção do mito, né? O que eles fizeram? Eles pegaram o DNA do Batman, prepararam um embrião e escolheram uma família na cidade de Gotham City que tivesse o mesmo perfil dos pais dele. E fizeram um implante. Então a mulher ficou grávida, achando que era do marido, mas tinha o DNA do Batman. E esse moleque era como se fosse, entre aspas, um filho do Batman, porque tinha o DNA do Batman misturado com o da mãe, que gerou a criança. Fizeram essa associação, que por isso é que ele foi um ótimo, vamos dizer assim, substituto, que no fundo ele era... E que é legal, né? Convenhamos, o desenho é bacana, né? Tirando até todos os pontos assim no sentido de relevância em si com os quadrinhos ou não, o desenho eu gostava, achava muito legal. Até em comparação com o Batman da série animada lá de 92, que é considerada uma das melhores, né? A melhor adaptação do Batman até hoje. Aí eu pergunto pra você, o Batman morreu ou não? Com certeza não, né? Se você falar que você ficou na dúvida daquela cena... mas vamos ser sinceros, o Nolan dá uma zoadinha ali, meio que assim, tem alguém que vai sair assim meio... talvez tudo bem, a gente fala, ele não morreu, mas sempre tem alguém que vai sair, pô, será que ele morreu? Será que aquilo é uma visão do Alfred? Não, mas é um lesado, né? Viu? Mas não é lesado, É lesado. Não é, cara. Pô, o Alfred nunca tinha visto a Celina, como que ele ia imaginar a Celina com ele? Mas sei lá, o Alfred também tá velho, né, cara? Não fala mais disso, velho. Ele chorou lá que nem a criança lá no túmulo do Batman. Dá licença. Eu não sei, eu achei que... Mas mesmo assim, ó, vamos analisar o seguinte. Foi um final que tem uma intenção, às vezes, de sugerir alguma coisa, certo? E pode dar uma certa impressão, sim. Tipo, olha,
aquilo é uma ilusão, aquilo é algo que o Alfred tá vendo, o Batman realmente tá vivo, né? E tá com a Selina, tá bem, não sei o quê. Eu acho que ficou bem claro que realmente aconteceu, né? Eu só achei estranho que ela pegou aquela história de que as empresas Wayne foram à falência, né? Isso foi forçado. E aí venderam a mansão, né? No caso ele sim. A mansão, na verdade, não, ficou para a prefeitura, um fundo para... Na verdade, fala assim, para cuidar de jovens carentes. Isso, mas é assim, é que ele fez a seguinte situação, ele doou, vamos dizer assim, para a cidade, com a seguinte cláusula que não pudessem mexer ou alterar qualquer coisa, né, e manter-se para X situação. Então ela ficou sendo uma posse do... Assim, a gente analisando em todo o final do Batman e a trilogia em si, pelo menos o que o Nolan queria fazer, eu falo muito no Nolan porque eu entendo que é a visão própria dele do personagem, certo? E baseado, claro, com fundo em várias histórias clássicas do Batman, como O Longo Dia das Bruxas, tem a Queda do Morcego, enfim, tem a própria Batman Ano 1, a gente tem também o Batman Cavaleiro das Trevas. Eu acho que ele bebe de todas essas fontes aí, que são histórias clássicas do Batman, que a gente tem que inclusive vai ser uma animação agora, você viu, né? Tô esperando aí pra ver como que vai ser. Né? Mas assim, ele bebe de todas essas fontes, mistura tudo aquilo e traz uma visão um pouco meio própria dele. Eu acho que, num sentido, como eu já tinha falado para você, como uma trilogia funcionou bem. Ele conseguiu construir o mito do Batman do começo ao fim, certo? E a gente tem no final lá a estátua do Batman sendo erguida em Gotham City. Ele fica realmente como um mito. O que não fica bem explicado é se ele vai voltar por alguém vai assumir o manto dele, no caso pelo Robin, né? Mas assim, fica meio sugestivo, né? Não dá bem o que... Não é bem claro no que ele diz, né? Na verdade, bem sugestivo, mas, né? Assim, pode ser sugestivo, mas... Você viu que ele chega no lugar lá, começa a aparecer, né, a plataforma, tá cheio de equipamento. Até eu andei pensando, na verdade, por mais que a gente goste, foi a visão particular do cara. Mas quem quer ver outro Batman que não seja o Bruce Wayne? Né? A gente tem história já assim nos quadrinhos, até quando o Batman foi derrotado pelo Bane, que outras pessoas assumiram o manto dele, mas isso não dura muito. É uma história ali para alguns capítulos, uma minissérie, mas não é uma coisa que tem força, porque na verdade Clark Kent é Superman e Bruce Wayne é Batman. Né? Então, mas, por exemplo, supondo que... Eu acredito que não vai ter nenhuma sequência dessa trilogia. Mas ele poderia fazer, começando uma história, o Robin com o manto de Batman, já numa realidade onde já dava a entender que ele já estava há um certo tempo exercendo a profissão, e em uma situação onde a coisa está indo pro brejo, ele não está dando conta, e o antigo volta para acertar a casa. Sim. Sabe? Voltando assim, dizendo, não dá certo eu terceirizar o serviço, eu vou ter que voltar. Mas eu achei que a trilogia num todo, se você for juntar os 3 filmes, com todos os defeitos que possam ter ou não, ainda pra mim valeu a pena. Como uma obra toda, eu pretendo comprar o Batman Dark Knight Rises quando sair no DVD e pretendo assistir todos de novo na sequência, pretendo escrever no blog, falar sobre isso ainda, porque eu acho que como uma obra para construir o mito do Cavaleiro das Trevas do Batman, foi legal, foi bacana. E foi uma visão assim do Batman particular, porém com referências, como eu falei, bebendo de todas as fontes aí clássicas do Batman. E o que você concorda com isso? Não, eu concordo. Ele fez referências, né? Principalmente nesse último, acho que teve muita referência. Do que o primeiro, eu acho que eu não vi tanta referência. Foi uma coisa mais própria mesmo, uma estrutura que ele colocou de uma forma coerente, né? Que a Liga da Sombra, acho que foi o ideal para justificar o treinamento, né? Até mesmo porque, se você for pensar bem na própria HQ, como que você fala que existe uma liga, uma suborganização, até que na HQ é mais radical, porque o cara não morre, né? O cara tem lá, sei lá, mais de 300 anos. Uma tal de uma fonte da juventude, né? A fonte de Lazarus.
e ter um papel tão insignificativo no mundo, assim, do mundo dele, né? Você pode ver que ele não tem uma participação tão direta, tão ativa, né? Eles associaram algumas coisas, mas recentemente, ressuscitando lá o Todd, né, que foi mas foi bacana no sentido assim, que de mostrar uma Gotham corrompida e você ter uma espécie de uma seita que vem como uma forma de limpar aquilo tudo, de limpar aquela sujeira. Que é como eu já tinha falado, no começo o Ra's al Ghul quer fazer isso, o Batman impede ele, no segundo filme vem a filha dele nesse intuito de vingar o pai e terminar o trabalho que o pai fez. Não, terceiro. No terceiro, desculpa. No terceiro, ela vem pra terminar o trabalho do pai e limpar Gotham City, né? Então eu achei que nesse sentido aí foi tudo... Eu acho que foi até ok, foi legal. Só um parênteses aí, porque entre o segundo e o terceiro tem uns 8 anos de diferença. Pela história. Foi em 2002, né? Foi lançado o primeiro. Não de lançamento, na história mesmo, nem da história. Dentro da história. A história sim. foi de 8 anos. Segundo pro terceiro, É. você tá querendo dizer. Isso. Só que, fica aí a situação. Como ele se ferrou no segundo, então deu a entender que por ele ter se ferrado drasticamente no segundo, ele ficou ferrado, depressivo, não se cuidou e se arrastou 8 anos daquele jeito fudido. E de repente surge esse negócio e em 5 meses ele resolve, né? Tipo, eu desisti de tudo agora do nada. Em 5 meses ele corre atrás do prejuízo. Vou correr atrás do prejuízo. Como a gente tinha falado anteriormente, muitas coisas soam meio que no relaxo, né? Tipo roteiro e tudo mais, eu acho. Ou das duas uma. Ou foi uma coisa menos trabalhada, realmente faltou um pouco mais de esmero ali, de tratar o roteiro, de tratar os aspectos técnicos. E juntar tudo, ou ele simplesmente falou assim, olha, vamos se soltar um pouco, vamos trabalhar de um jeito mais solto e sem tanta seriedade, né? Isso me preocupa um pouco, no sentido assim, de como talvez muitas pessoas também possam não ter gostado tanto do final da história, né? Do desfecho da trilogia. Eu achei o desfecho bem a cara dele, né? Ele salvando a cidade, dando a impressão que morreu, e mostrando depois, né, até o Lucius Fox descobrindo daquela aeronave, né, que ele usa, que o navegador estava com problema, o piloto automático, e quando os técnicos estão mexendo lá, o cara fala assim, não, já foi arrumado há um mês atrás, né? Que foi o Bruce Wayne, que é a cara dele, né, de fazer muitas coisas sem ninguém saber, né? Até tem uma coisa interessante falando lá Você assistia o Adam West lá, o Batman do Adam West, dos anos 60, Dos anos 60, nossa, isso é uma tragédia. Tem uma parte que lembraram, o pessoal do Omelete lembrou, né? Que tem um episódio que o Batman pega uma bomba e ele tá correndo da cidade. Uma bomba, só que a bomba é aquela bomba de história em quadrinhos. É tipo do Super Mario, aquela redonda redonda com fiozinho, só falta as perninhas, faísca, aí ele pega a bomba e sai segurando na mão, assim, pra cima da cabeça. Aí ele vai passar assim, tipo num pier, né? Aí tem um cara lá, tipo, mexendo num negócio, tirando uma foto, vendo a vista, ele não consegue passar, ele dá a volta no cara com a bomba. E tem uma banda ali. O negócio cômico, aí ele vê que tem a banda do outro lado, ele desvia de novo. Quer dizer, é um negócio meio comum. Talvez ali houve até uma referência, né? Não sei. Se o cara teve coragem de fazer uma referência a isso, mas pode se ser, aposentar, viu? É verdade. Mas era legal, o Batman do Adam West. Quando a gente tinha até 10 anos ainda tá valendo. A gente fica. O bate repelente de tubarões é foda, né? Bate repelente de tubarões. Cebola, como é que chama essa cebola? Eu não lembro. A cerveja não deixa mais lembrar.